Hoje nós vamos então refletir um trechinho do capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os vilarejos da região de Cesareia de Filipe. No caminho questionava os seus discípulos dizendo: o que as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, e outros ainda que é um dos profetas. E Jesus lhes perguntou então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias? Então Jesus o repreendeu, para que não dissesse isso a ninguém, e começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e depois de 3 dias ressuscitará. Dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Mas Jesus, virando-se para ele, disse: vá para trás de mim, Satanás, porque você pensa as coisas como os homens e não as coisas de Deus. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então vamos refletir um pouquinho esse trecho, essa passagem, né? A famosa confissão de Pedro, como é chamada essa passagem, né? Ela está em todos os sinóticos, está em Mateus, em Marcos e em Lucas, só que no Evangelho de Mateus ela muda substancialmente. A gente já conversou sobre isso há um tempo atrás, né? O Evangelho de Marcos, que é esse trecho que a gente ouviu aqui, o Evangelho de Marcos é o mais antigo de todos os evangelhos, foi o primeiro que foi escrito. Então aqui nesse evangelho você tem realmente, como muito provavelmente foi, esse diálogo entre Jesus e Pedro. Isso muda no Evangelho de Mateus, é diferente, e no Evangelho de Lucas é igual ao Evangelho de Marcos. Então só Mateus muda. Hoje, por exemplo, nas missas, na Igreja Católica, será lido o Evangelho de Mateus. Por que eles preferem o Evangelho de Mateus ao tratar dessa passagem? Porque Jesus não repreende Pedro. Jesus elogia Pedro e, entre aspas, funda a igreja nos ombros de Pedro. Só que se você compara Mateus com os outros 2 evangelhos, você percebe que tem algo errado. Porque em Marcos e em Lucas, diante da mesma passagem, a reação de Jesus, a resposta de Pedro é de repreendê-lo, e em Mateus é de elogiá-lo. Então, temos um problema. Um problema que precisa ser muito bem entendido. Primeiro, a passagem em Mateus é adulterada. Essa é a verdade, não tenhamos medo das palavras. O Evangelho de Mateus foi adulterado lá pelo século II ou III, onde foi colocado uma modificação no texto para dar a entender que Pedro exerceu uma liderança entre os apóstolos e ele foi, digamos assim, o chefe da igreja primitiva, o que isso não é verdade, não é histórico. Existiam várias lideranças nas comunidades cristãs, Pedro foi uma delas e nem de longe a mais importante. Mas no Evangelho de Mateus, e por uma intenção política, a Igreja Católica prefere esse aos outros. Por isso que eu preferi ler o Evangelho de Marcos, porque é o mais antigo e nós temos ali, na verdade, o que de fato, ou muito provavelmente, como foi esse diálogo entre Jesus e Pedro. E é interessante, porque veja, essa é uma das poucas passagens dos evangelhos onde Jesus está interessado em saber o que andam falando dele. Não porque Jesus tivesse algum tipo de crise existencial ou estava meio assim, digamos, sem saber quem ele era. Não é disso que se trata, né? Jesus sabia muito bem quem ele era. E por saber muito bem quem ele era e para que ele veio, é que ele lança essa pergunta bomba para os seus discípulos. Mas para a gente entender a razão dessa pergunta, a gente tem que voltar um pouquinho no texto. Mais ou menos umas 2 semanas atrás, nós lemos a passagem da partilha dos pães e dos peixes. Lembram disso? Jesus ensinando seus discípulos a partilhar. É em decorrência desse acontecimento que Jesus lança essa pergunta. Por qual motivo? Uma razão muito simples. Naquela altura, o povo judeu, e especialmente os discípulos de Jesus,
esperavam o tal do Messias chegar, o que Deus enviaria, aquele que libertaria Israel, purificaria o templo, tornaria a nação de Israel a grande nação soberana e botaria para correr os algozes, que na altura eram os romanos. Então veja, existia uma expectativa que a gente chama de expectativa messiânica, milenarista, né? Que não é exclusivo dos judeus. Muitos outros povos da antiguidade também tinham a ideia de Salvador. Não Salvador no sentido espiritual, Salvador no sentido social. Eles esperavam que o Messias não viesse libertar a gente do pecado. Que o Messias viesse libertar a gente das prisões políticas, das opressões. Só que de uma forma violenta, porque era a linguagem que eles conheciam, né? Então, no imaginário popular, no misticismo popular religioso do tempo de Jesus, a Palestina do século I era um caldeirão onde estava em ebulição, fervendo a expectativa desse Messias. Quando os discípulos têm Jesus como o Messias, eles esperam isso de Jesus, não outra coisa. Então essa passagem da partilha dos pães é um marco referencial aonde eles começam um processo de decepcionar-se com Jesus. É ali. Por quê? Por uma razão muito simples. Jesus está com um grupo lá ensinando, aí os discípulos começam a falar: despede esse povo aí, porque a gente não vai ter nem o que dá para comer para essa gente, está escurecendo, tem um vilarejo aí perto, despede eles, para que eles possam ir comprar comida. Aí Jesus diz para eles assim: negativo, façam vocês alguma coisa em relação a isso. Quando Jesus joga a responsabilidade para a resolução do problema para os discípulos, começa aí um processo de epa, não é para isso que a gente está aqui. Entendeu? Essa história de a gente resolver nossos problemas, não, nós não deixamos. Isso é até uma fala que depois Pedro vai ter, que ilustra bem. Pedro chega uma hora para Jesus, e quando Jesus aparece, fala: ó, a gente não deixou campos, casas, trabalho, família, para isso não. Aí Jesus diz para Pedro: você não está contente, pode ir embora. Pode ir. Jesus sabe quem ele é e para que ele veio. E essa passagem ilustra muito bem isso. Então é importante que de vez em quando a gente volte para isso, para a gente se questionar: peraí, será que eu estou realmente seguindo Jesus? Será que eu sei quem Jesus foi? Porque isso não é tão fácil de responder. Todo mundo aí fora acha que sabe quem Jesus foi. Tem gente que diz: não, eu sou seguidor de Jesus, eu sigo Jesus. Eu dedico a minha vida a Jesus. Jesus é o meu Senhor e o meu Deus. Mas será que essas pessoas realmente sabem quem Jesus foi? Eu arrisco dizer que não. Porque essa pergunta não é tão simples de ser respondida assim. Uma coisa é o que nos ensinaram sobre Jesus, e vem nos ensinando há 2000 anos com o cristianismo, independente da vertente, seja católico ou protestante, ou ortodoxo. Outra coisa é o que o Jesus de Nazaré, o homem Jesus, foi. Hoje nós podemos dizer com uma certa segurança quem foi Jesus. Não pautado na religião, porque na religião cada um tem sua crença. Se você pega, por exemplo, um grupo de pessoas da igreja católica ou da igreja evangélica ou de denominações evangélicas e pergunta quem foi Jesus, você vai ter várias respostas. Se você pergunta para um mormon quem foi Jesus, ele vai dizer para você lá. Se você pergunta para um católico quem foi Jesus, ele vai te dar uma resposta. Se você pergunta para um evangélico mais tradicional, outra. E aí você vai ter um monte de resposta a gosto do consumidor. Segundo um dos últimos censos que eu vi, existem no mundo mais de 56 mil religiões, sendo elas 30 mil só cristãs. Mais de 56 mil religiões no mundo, e dessas 56, mais de 30 mil só de denominações cristãs. O que isso significa dizer? Tem 30 mil interpretações sobre quem é Jesus. Você pode ficar à vontade para escolher. Por que Jesus foi de fato? Não é a religião que vai dar a resposta, é a ciência. É isso que essa turma não entende. A ciência dá a resposta a quem foi Jesus. Ou se você não precisa ir muito longe, desse é o trabalho de ler os evangelhos e você talvez também entenda que não é tão difícil assim. Então veja,
nessa passagem só. Jesus chega então para os seus discípulos com uma pergunta de fogo. Escuta, o que estão dizendo por aí sobre mim? Não é esse o interesse de Jesus. O interesse de Jesus é saber o que os discípulos estão achando. Mas ele não começa tão direto assim. Ele diz, olha, o que está na boca do povo? Jesus já está percebendo a movimentação, a decepção em relação a ele. Aí eles começam a dizer, olha, estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista, que morreu, Herodes acabou de matar ele, mas ele voltou dos mortos. Outros estão dizendo que o Senhor é um profeta, lá que voltou Elias, Jeremias, os profetas do norte, né? Que era a região de Jesus. Ou seja, todas as respostas mágicas, místicas, não é isso? Religiosas, supersticiosas, de acreditar que quem morreu pode voltar. É o imaginário popular, não é? É o imaginário popular. É a ideia da reencarnação e etc. O misticismo que está impregnado na nossa medula e que é tão difícil de tirar. Aí Jesus diz assim, tá certo, mas e vocês que andam comigo aqui já faz um tempo? E vocês que já estão aprendendo de mim, quem dizem que eu sou? Sem pestanejar, Pedro, obviamente, porque ele é, como eu disse, o subgerente do grupo, ele que quer mandar, e é o porta-voz dos 12, com raras exceções. Pedro então toma a palavra e diz, tu és o Messias? Só que quando Pedro diz, tu és o Messias, ou o Cristo, que é Messias em grego, a forma como Jesus reage a essa afirmação já mostra pra gente como Jesus se entendia. Então Jesus diz para Pedro assim, você está proibido de dizer isso para alguém. Jesus repreende Pedro, dizendo, não, você não diga isso a ninguém. Porque o Messias, na mentalidade dos judeus, era tudo isso que eu falei. Era sinônimo de nacionalismo. Era sinônimo de imperialismo. Era sinônimo de nós contra eles. Ah, padre, mas o Messias não ia libertar o povo de Israel dos opressores? Ia, mas também ia fazer Israel a nação opressora. Diante da qual todas as outras deveriam se curvar. Então é uma libertação entre aspas, né? É uma libertação na base da força e do poder, que não liberta, no fundo. Então, na boca de Pedro, o que é expressado, já que não é Jesus com um problema pessoal com Pedro, é Jesus com um problema em relação ao conceito. Aí então Jesus repreende Pedro, proíbe, você está proibido de falar isso para as pessoas, eu não sou isso, eu não sou esse aí. E aí Jesus começa a falar o que ia acontecer com ele, para deixar bem claro que ele não iria suprir essas expectativas messiânicas. Ele não ia sair vitorioso, ele não ia derrotar os opressores, ele não ia resolver os nossos problemas. Pelo contrário, ele ia ser morto, ele ia ser negado, traído e morto, mas ele ia ressuscitar. Aí o que aconteceu? Pedro fica revoltadíssimo. O que é isso? Peraí, tem alguma coisa errada? Não está fechando a conta? Aí Pedro toma Jesus de lado e começa a repreender Jesus. Ou seja, eu sei quem é você. Eu sei qual é a sua missão. Você está errado, você não sabe. Eu é que sei. E aí Jesus fala, opa, vai para trás de mim. Ou seja, vai para o seu lugar, seu Satanás. Satanás significa opositor. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Aqui Jesus coloca Pedro no lugar dele, que é o lugar de discípulo. Qual é o lugar do discípulo? Atrás do mestre, não na frente, não é isso? Aqui Jesus coloca Pedro no lugar do discípulo e ainda diz para ele que ele é um Satanás, na medida em que ele vai contra o que Deus espera. Então o que a gente tira disso? Jesus, quando nós dizemos que Jesus é o Messias, ou chamamos Jesus de Cristo, nós devemos tomar muito cuidado, porque nós acreditamos que Jesus é o Messias, nós acreditamos que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus, sim, mas a maneira dele, como ele disse que seria. Como diz o apóstolo Paulo, nós acreditamos num Cristo crucificado.
Paulo diz que é escândalo para os judeus, porque para os judeus quem morria na cruz era considerado um amaldiçoado, e loucura para os gregos, diz Paulo, porque um Messias, um enviado de Deus, não morre, tem que ser vitorioso. Então Paulo diz, nós cremos sim em Jesus como Cristo, mas o Cristo crucificado. É o Cristo que perdeu, não é o Cristo que venceu. Isso é muito sério. Ora, isso muda tudo. Isso põe tudo de cabeça para baixo. Porque aí volto no começo. É esse Jesus Cristo que a maioria dos cristãos acredita. É o Jesus que recusa o poder. É o Jesus que não vai fazer por nós o que a gente pode fazer. É o Jesus que coloca nas nossas mãos a responsabilidade do reino. É o Jesus que diz que não é porque você anda com Deus que você não pode sofrer. Ou não. É o Jesus que é da prosperidade, é o Jesus da bênção, é o Jesus da cura, é o Jesus que vai te dar um bom emprego, é o Jesus que vai garantir para você uma boa aposentadoria. Qual é o Jesus que o povo acredita? Ou até diz assim, não padre, Jesus foi assim mesmo, mas na primeira vez, porque na segunda ele vem para estralar o chicote. Ou seja, entenda, no fundo, isso é muito sério porque as pessoas não se questionam se de fato elas creem num Jesus como Jesus realmente foi. Isso não é um problema nosso hoje, século XXI. Isso é um problema das origens. Você vê isso nos evangelhos. A dificuldade de aceitar quem Jesus foi. E qual é o aprendizado que nós devemos tirar para nós hoje? Ok, eu entendi quem Jesus foi. Jesus não é, muitas vezes, nada disso que as igrejas aí fora nos ensinam. Jesus não é um segurador, né? Jesus não é um gerente de banco. E Jesus não é um guru que vai resolver a minha vida se eu aceitar ele e erguer a mãozinha. Jesus é uma referência de humanidade, de ser humano. Jesus é um espelho. Jesus é, digamos assim, um avatar que eu tenho que seguir, eu tenho que imitar. Mas ele não vai fazer por mim o que eu mesmo não posso fazer. Sabe por que as pessoas não aceitam isso? E sabe por que Pedro não aceitou isso? Porque na cabeça dessas pessoas é pouco. Não é? É pouco. A gente não sai de casa para ouvir que a responsabilidade é minha. As pessoas não querem isso. Né? As pessoas não querem sair de casa para ouvir que se o mundo está ruim, está péssimo, está horrível, não é Deus que vai resolver isso. Não é o Messias que vai vir ou que vai voltar. Somos nós que temos que nos perguntar, peraí, o que eu posso fazer para mudar isso? Qual é a minha parcela de culpa? Esse é o problema da religião, especialmente do cristianismo. Ele não nos faz se sentir culpados pelo que deveria, que é a nossa responsabilidade em relação às coisas, mas ele inventa culpas que não deveria. Entendeu? Aquilo que deveria ser a nossa responsabilidade, a gente se isenta disso. Não, Deus resolve. Né? Isso aí não tem jeito, só Deus para resolver. Põe na mão de Deus. E aquilo que Deus não se importa nada, veja o que eu estou dizendo, aquilo que Deus não se importa nada, que é com quem você está dormindo, com roupa, que roupa você está, o que você está comendo, o que você está bebendo, essas coisas não se importam nada, Deus não vê nada disso. Aí isso aí é o que importa. Qual é a agremiação que você pertence? Se você vai na igreja A, B ou C, se você dá o dízimo. Tudo isso que Jesus nunca disse que importa para Deus é o que o cristianismo disse que importa. Agora, a fome no mundo, a pobreza, a miséria, a guerra, a violência, isso aí é assim mesmo. Isso aí não tem o que fazer, padre. Isso aí não tem o que ser feito. É assim desde que o mundo é mundo. Meu amigo, você está seguindo qualquer coisa. Você pode estar seguindo o diabo, mas Jesus você não está seguindo.
É duro falar isso, as pessoas não querem ouvir, por isso que aqui é vazio. Porque o povo quer se enganar, o povo gosta de ser enganado. Não é isso? Porque para muita gente Jesus é um milagreiro. É para isso que as pessoas vão na igreja. Porque elas querem milagre, elas não querem Deus, elas não querem compromisso. Elas não querem colocar a mão na consciência e falar, poxa vida, né? Se a minha vida está desse jeito, qual é a minha responsabilidade nisso? Se o mundo está assim, qual é a minha responsabilidade? Elas não querem isso aí. Isso é demais, é o que diz Jesus para Pedro. Né? Não, Senhor. Isso não. Isso eu não aceito. Aí Jesus diz o quê? Para trás de mim. Jesus sabia quem ele era. E por isso ele não deixava que ninguém dissesse quem ele deveria ser. Isso é um aprendizado para cada um de nós aqui. Quando eu entendo, quando eu sei quem eu sou, a opinião dos outros vale muito pouco. Importa muito pouco. Quando eu sei quem eu sou, quais são os meus princípios, os meus valores, a opinião dos outros é só a opinião dos outros. O problema é que a gente não sabe quem a gente é. Esse é um outro grande problema. Jesus, ao marcar quem ele é, ele está nos ensinando algo valioso também. Você sabe quem você é. Porque se você não sabe quem você é, meu amigo, você nunca vai poder fazer essa pergunta para alguém. Olha, o que estão dizendo por aí que eu sou? Porque as respostas serão todas verdade. Para quem não sabe quem é, tudo vale, não é? E quantas pessoas a gente conhece que passa a vida inteira sem saber quem é? E como é que eu sei que uma pessoa não sabe quem ela é? Porque ela negocia os valores dela, todo momento, dependendo da circunstância, não é? É aquela pessoa que você não sabe o que ela pensa. Quem conhece a gente assim? Que você não sabe bem o que ela pensa, porque se ela está com um grupo, ela tem a cabeça daquele grupo ali. Mas se ela está com aquele outro, ela está com a cabeça do outro. Não é assim? E aí você observa a gente, quem é essa pessoa? Não é? O que ela pensa? Você não sabe quem ela é. Porque a partir do momento que você delimita quem você é, você vai ter gente que vai gostar de você, não é isso? Por essas razões. E você vai ter gente que não vai gostar de você pelas mesmas razões. Então tem gente que morre de medo disso, não é? Então ela quer agradar todo mundo. E aí ela não se coloca. Ela não diz o que ela pensa, porque eu não quero ficar mal com a minha família, mas eu também não quero ficar mal com o pessoal da igreja, mas eu também não quero ficar mal em casa, mas eu também não quero. E aí não quer ficar mal com ninguém. E aí, ao fim e ao cabo, ela não sabe nem quem ela é. E a primeira dificuldade que ela tem, ela cai no buraco. É isso. Então, esse ensinamento que Jesus nos dá hoje não é só em relação a Ele. Se Ele é o nosso exemplo, a gente tem que olhar para Ele e, a partir dele, também nos perguntar quem eu sou. O que para mim é inegociável. Será que eu teria essa mesma postura que Jesus teve? Diante de uma tentação, diante de alguém que me propõe ser algo que eu não sou, dizer, vai para trás de mim, Satanás. Ou então dizer, pode ir embora, que eu não mudo quem eu sou, nem que eu tenha que ficar sozinho. O grande medo do ser humano é esse. Vocês imaginam se eu tivesse medo de ser quem eu sou? Né? As pessoas falam, poxa, mas você não se preocupa, não é? Não, eu sou quem eu sou, eu não mudo o que eu penso. Eu sou um livro aberto, eu sou um flagrante. Todo mundo olha para mim e sabe o que eu penso. E naturalmente vai ter quem goste e quem não goste. Paciência. Não é assim? É o que Jesus está ensinando aqui para Pedro. Olha, eu não quero saber das suas expectativas em relação a mim. Eu sou esse aqui. Eu proponho isto daqui. Tá bom para você? Vamos caminhar juntos. Não tá? Pode ir embora. Se todo mundo agisse assim, imagine se na nossa vida pessoal a gente agisse assim. Quantas pessoas a gente não conhece que começa bem? É honesto. Tem ideias boas, não é? Aí depois, no decorrer do caminho,
das circunstâncias da vida, das fragilidades da vida, vai cedendo, não é? Na política a gente vê isso o tempo todo, não é isso? Exato. Começou bem, tinha ideias boas, mas chegou no poder, se corrompeu. Por quê? Porque no fundo não sabia quem era. Podia ter ideia boa, podia ter pensamento legal, podia ter estudado, mas se você não tem autoconhecimento, cara, tudo que você acha que você sabe vai por água abaixo, na primeira fragilidade que você tiver, que você não sabe quem você é. Por isso que o velho Sócrates, antes de Cristo, o pai da filosofia, dizia: o conhecimento começa com uma única questão. Qual é? Conhecer-se a si mesmo. Se eu não sei quem eu sou, eu também não vou saber quem você é. E aí eu vou achar que você sou eu, que eu sou você, que eu sou um grupo. E quantas pessoas aí pensam com cabeça de grupo? Agora, em um momento de política, vocês vão ver isso. As pessoas pensam com mentalidade de grupo. Elas não têm opinião própria, nem dentro do grupo que elas pertencem. Se o líder falar vai, ela vai. Não é isso? No fundo é o que isso aí? É gente que não sabe quem é. A cabeça dela é a cabeça do líder dela. Ou é a cabeça do guru, ou é a cabeça de quem quer que seja. Então, para a gente se vacinar contra isso, a gente primeiro tem que saber quem nós somos. Para daí eu saber quem você é e ver se a gente vai conseguir andar junto ou não vai. É disso que se trata. Autoconhecimento. Então que nós possamos, a exemplo de Jesus, saber quem nós somos. Para não negociar as coisas, por mais tentadoras que elas possam ser. Lembre-se, Jesus começa o seu ministério com o quê? Com 3 tentações, não é isso? Como é que Jesus começa a sua vida pública? Com 3 tentações. E ele resiste. E passa a vida inteira resistindo a todas as tentações, que no fundo nada mais são do que tornar ele o que ele não é. E até hoje o cristianismo faz isso. Mas agora quem tem que resistir a isso somos nós. Ele já fez a parte dele. Agora é a gente que tem que resistir. Amém?